Sejam todos bem-vindos ao nosso webinar hoje sobre o tema Manejo medicamentoso da levodopa após o DBS. O que é o DBS? A estimulação cerebral profunda é um tratamento já bem estabelecido, foi aprovado pelo FDA para o tratamento da doença de Parkinson em 2002. E o objetivo é o tratamento das flutuações motoras que ocorrem na doença de Parkinson, tanto as flutuações motoras do off, principalmente o aring off, e as flutuações motoras do on, que seriam as discinesias, e os tremores também refratários na doença de Parkinson. E após a cirurgia de DBS, o neurologista, principalmente de preferência aquele neurologista com experiência em transtornos do movimento, possui algumas estratégias, tanto de programação para esses eletrodos e também para o gerenciamento da medicação dopaminérgica no pós-operatório. Esse manejo clínico ele depende muito dos sintomas que nós pretendemos melhorar. Os sintomas que melhoram com o DBS seriam o tremor, a rigidez e a bradicinesia. E existem sintomas que não respondem ao DBS, que vão responder mais ao tratamento medicamentoso. Quais seriam esses sintomas? Os sintomas não motores, que seriam sintomas cognitivos, autonômicos e do humor, e sintomas axiais, que seriam aqueles sintomas de freezing de marcha, equilíbrio, alteração de fala, que também não respondem ou respondem muito pouco ao DBS. E esse manejo medicamentoso, qual que é o objetivo dele? O objetivo dele principal é cobrir essas lacunas que não são preenchidas pela estimulação cerebral profunda e evitando também sobreposições desnecessárias dos efeitos da energia gerada pela estimulação nesse eletrodo e a carga da medicação dopaminérgica. Precisa de um ajuste muito fino da intensidade de energia que o paciente precisa e da quantidade de medicação dopaminérgica. A retirada completa do tratamento dopaminérgico, ela não é recomendada. A terapia de estimulação cerebral profunda sempre caminha em conjunto com o tratamento medicamentoso, nunca sozinho. E após a cirurgia, nós temos o efeito de lesão. Na hora que o eletrodo é introduzido, esse efeito de lesão imediato é pelo próprio edema, pela introdução do eletrodo, e ocorre transitoriamente, entre dias a semanas após o DBS, geralmente de 3 a 4 semanas, que é o tempo que nós temos para ligar o DBS e ativar os eletrodos. No pós-operatório imediato, pode acontecer a síndrome de hiperdopaminérgica, com períodos de confusão, hipomania e alucinações. Isso não é tão frequente, pode ocorrer em torno entre 10 a 20% dos casos submetidos ao DBS no pós-operatório imediato, mas geralmente é algo rápido que resolve-se também espontaneamente e melhora de forma espontânea. E esse manejo medicamentoso no pós-operatório depende também muito do alvo cirúrgico. Nós temos 2 alvos principais para a cirurgia na doença de Parkinson, que é o globo pálido interno e o núcleo subtalâmico. E esse ajuste diferencia muito dependendo do alvo cirúrgico. No globo pálido interno, geralmente a dose equivalente de dopamina ela não é reduzida de forma importante, geralmente de 15 a 20%, ao contrário do núcleo subtalâmico, que a redução da dose equivalente de dopamina é mais robusta, entre 30 a 50%. Porém, os efeitos antidicinéticos do globo pálido interno é muito mais importante do que do núcleo subtalâmico. No globo pálido interno, as discinesias, pela própria estimulação, elas podem ser reduzidas uma média entre 40% até 90%. E no pós-operatório, não é preciso reduzir tanto a medicação dopaminérgica. E alguns autores relatam
que até doses diárias mais altas de levodopa após 6 meses da cirurgia de DBS em globo pálido interno, ou com essa redução de até 20%. Em pacientes com uma sensibilidade a doses baixas de levodopa e limiar baixo também para as discinesias, esse efeito antidiscinético do globo pálido interno, ele permite a longo prazo até o uso de doses mais altas de levodopa. Com a progressão da doença e a presença de sinais motores axiais como equilíbrio, marcha, fala ou até sintomas não motores, é permitido ao aumento da dose de levodopa sem, em contrapartida, piorar as discinesias. No globo pálido interno também reduzimos bastante as medicações antidiscinéticas como a amantadina, a clozapina, redução também de agonista dopaminérgico, principalmente aqueles pacientes que apresentam desordem do controle de impulso e síndrome da desregularização dopaminérgica. No globo pálido interno, a redução da medicação ocorre de forma um pouco diferente do núcleo subtalâmico. No núcleo subtalâmico, nós conseguimos reduzir em torno de 30% até 50%, uma média de redução da medicação do equivalente de dopamina. E as discinesias, elas vão reduzir de 20% a 80%, mas em consequência da redução da levodopa e com bom controle dos sintomas motores, rigidez, bradicinesia e tremor. E após essa programação ideal dos eletrodos, esse efeito geralmente ele corresponde ao benefício que o paciente tem à levodopa, que também vai ser bastante importante na redução das flutuações motoras, principalmente as flutuações motoras do off. A redução do tratamento dopaminérgico após a primeira sessão de programação, ela deve ser bem cautelosa, pois as configurações iniciais, elas estão longe de serem ótimas e o uso da medicação dopaminérgica, ela é essencial em conjunto com a estimulação dos eletrodos. A medicação nunca caminha sozinha e nem o DBS caminha sozinha, ambos caminham em conjunto. A presença de discinesia, ela pode ser um importante parâmetro de referência que indica se a estimulação está excessiva ou não e da minha real necessidade também de reduzir a dose de levodopa. Sempre ter cuidado com a redução dos agonistas dopaminérgicos que podem muitas vezes não haver tanta necessidade de utilizá-los após o DBS, pois o DBS reduz bastante esses sintomas de rigidez, bradicinesia e tremores. Porém, quando for retirar o agonista, se retirado geralmente acima de 70%, eles podem piorar bastante sintomas de depressão e apatia. Então, portanto, tomar bastante cuidado na redução de dose de agonista no pós-operatório. A amantadina, ela pode ser útil como agente antidiscinético e só deve ser reduzida ou suspensa quando a programação e o regime dopaminérgico estiverem bem equilibrados e bem estáveis também. E como que é feito esse segmento? A gente sabe que a doença de Parkinson é uma doença degenerativa e progressiva. E os estudos mostram que no decorrer da evolução dos anos, ocorre uma piora principalmente dos sintomas axiais, como freezing de marcha, equilíbrio e dos sintomas também não motores, autonômicos, sintomas de humor e sintoma cognitivo. E muitas vezes, com o decorrer da doença, estes sintomas que não respondem ao DBS, eles podem até se beneficiar com o aumento da levodopa a longo prazo. E esse manejo medicamentoso, ele varia muito de acordo com o sintoma que nós pretendemos melhorar, com o tipo de flutuações motoras e também com as formas clínicas da doença de Parkinson.
Por exemplo, a forma clássica da doença de Parkinson, aquela forma que tem tremor, rigidez e bradicinesia, como que é feito a redução da medicação? É recomendado primeiro reduzir a medicação anticolinérgica, depois os inibidores da CONT, posteriormente a amantadina, depois os inibidores da MAO e só no final tentar a redução do agonista dopaminérgico e a da levodopa. Aquelas formas com as discinesias muito graves, a redução inicial da levodopa geralmente é uma abordagem mais recomendada, porque aquele paciente apresenta muita discinesia, então ele precisa muitas vezes reduzir já no início a dose da levodopa. Em seguida vem o agonista da dopamina e posteriormente o inibidor da CONT e o inibidor da MAO. Nas formas rígido-acinéticas e naquelas formas muito graves da doença de Parkinson, nem sempre nós conseguimos reduzir de forma importante a dose equivalente de dopamina e a dose de levodopa, devido à gravidade dessas formas da doença de Parkinson. Aqueles pacientes com a síndrome hiperdopaminérgica que apresentam desordem do controle de impulso, síndrome de desregulação dopaminérgica, hipomania e psicose, a recomendação sempre é iniciar a redução da medicação agonista dopaminérgica, porque essas medicações podem exacerbar esses sintomas. Posteriormente a amantadina e depois o inibidor da MAO e posteriormente avaliar a real necessidade de redução da levodopa. Aqueles pacientes com a síndrome hipodopaminérgica que apresentam apatia, ansiedade, depressão, sempre evitar a redução de agonista dopaminérgico, porque pode exacerbar esses sintomas e muitas vezes precisar de um tratamento adicionar um tratamento antidepressivo junto com a estimulação cerebral profunda. Bom, concluindo, esse gerenciamento individualizado após o DBS, ele é direcionado para os sintomas motores e não motores e as flutuações motoras que ocorrem em cada tipo de paciente e que predomina. Se predominam os sintomas OFF, as flutuações motoras do OFF, ou as flutuações motoras do ON, que seriam as discinesias, e as formas também da doença de Parkinson. Tudo isso em conjunto vai contribuir para o sucesso final da terapia combinada, de estimulação cerebral profunda e o ajuste da medicação dopaminérgica. Bom, agradeço a todos os ouvintes e a participação de todos do nosso webinar.